engenho, o senhor fazia o quê trabalhando no engenho? O que é que o senhor fazia no engenho? Fazia tudo. Cortava cana? Cortava cana, moía cana. No dia que eu queria ir pro corte de cana, eu ficava no engenho. Botando cana Botando cana no engenho. pra poder moer, né? Pra poder moer a cana no moer. Aí. Trabalhava também na fornalha, botando fogo. Trabalhei lá no Brejinho, perto de Triunfo. No Brejinho. Lá era bom. A rua ficava assim, bem pertinho. No Brejinho. Brejinho. O Brejinho era um povoado, né? Eu trabalhava lá. Todo ano o velho ia lá para casa atrás dele. Ele procurar se eu ia trabalhar lá. Aí. Tá vendo? Lá no Brejinho, né? Naquele tempo que o senhor trabalhava no engenho, a máquina de moer a cana, ele era de motor, né? Era de motor ou era puxado de animal? Era motor, mas primeiro era boi. Puxado com boi. Primeiro era boi, depois chegou, compraram o motor, aí mudou. A boi era bom, acabou passando de tudo, né? Canjando boi. Canjando boi. Severino lembra desse tempo? Aí depois chegou o motorzão bem assim, né? Compraram pra quebrar a cama. Deixa eu ver se ele lembra. Como era o nome? Sei lá. Como era o nome do dono do engenho que o senhor trabalhava? Sei não, não deixei mais lá não. Não lembra mais não? Tá vendo? Ele tem a memória boa ainda. 94 anos de idade. Se eu for lá, eu nem conheço mais. Hoje ainda funciona. Tem uns engenhos lá que ainda funcionam até hoje. O dono de engenho mais velho já morreu tudo. Como era o nome deles? Sei não, Deixa já morreu tudo. Se ele lembra. O mais velho lá já morreu tudo. Só tem os mais novos. Um cara chamado Augusto dos Nícios, do povo dos Nícios, que tinha engenho lá. Naninho. Augusto de Naninha. Engenho lá, né? Engenho de Santa Cruz, no Triunfo, Aí. Jatiuca, Aí se ele lembra. Guarado. Tá vendo? Tudo ali é aqueles engenhos ali. Dando engenho. Tinha para chegar em Santa Cruz, trabalhar essa burrinha do outro lado era um engenho. Tu ainda trabalha no engenho também? Lá era engenho por riba do Quantos irmãos quando veio pra cá? Veio quantos de Pernambuco pra cá? Quando veio para cá, veio com 6. Ele lembra Preta, eu, Vera Lúcia e Cícero. Fosse Vivo era 8. Fosse Vivo Era tinha qua- 12. Quantas irmãs mulher? Ao todo era 4. Se fosse Vivo era 2. Quatro não, 3. 2, 8. 3 mulheres. Preta, Vera Lúcia, mas era parecida. É mesmo. Se tivesse tudo vivo, era eu doidão. E Marcha era, Morreu 2 aqui. Marcha era 9. De 6 só ficou Morreu 4. De 9, de 12 só ficou 4. No nosso 5 morreu com que era piada de de alguém. Joel. Morreu muito. Lá morreu 1 e 2 aqui. Lá morreu quantos? Lá morreu 5, 4. Misericórdia pra A família era grande. A família era grande. Depois daqui não teve mais, não. Mas lá naquele tempo o senhor trabalhava em quê lá no Pernambuco? Tudo serviço. O senhor trabalhou naquela época, o senhor trabalhou nas rodagens lá, naquele tempo que fez umas rodagens lá na. Eu trabalhei Naquele lá tempo na morria rodagem, muita eu vim pra criança, aqui. hoje é difícil. Né, quando eu serviço da rodagem, eu vim pra aqui. A rodagem era uma emergência do governo, não era? Era de Não era assim, não se lembra mais. Serra para Triunfo.
não trabalhei não, rodagem não. Severino lembra mais do que... Eu Ele comecei trabalhou, nem, ele tá dizendo que não, mas ele trabalhou. Ele trabalhou na rodagem, sim. Era cavando terra e carregando no bangu a terra para botar na estrada. na estrada que lá. Foi na época de seca, assim, naquele seca foi na época. Não, não era de seca não, mas era na fazenda de estrada mesmo. Era fazenda de estrada mesmo, era de Santa Cruz para Bom Jardim, de Bom Jardim para Triunfo, Serra Talhada. Aí. Era na base da... Na base da, era manual que fazia naquele tempo, não é que não tinha máquina que nem hoje não, né? Começou de serra para Triunfo. Pois é. Hoje já tinha as máquinas, naquele tempo fazia era braçal. Naquele tempo era na mão, não tinha trator para... Era 100, 200 homens cavando terra, outros carregando. Naquele Carregava no braço. Era nem tinha brabo. trator, nem tinha caçamba, não tinha nada, tudo era no braço. É por isso que era difícil a situação para fazer estrada. Trabalhando, carregava terra para aqueles aterros de jegue. Dando banguê. Enchia os caixões de terra e ia despejando lá. Naquele tempo era difícil as coisas. Eu digo que eu vou trabalhar aqui nada. Caí fora. Deixa eu ver se o Severino lembra. Quando veio de Pernambuco, tinha asfalto até aonde? Na época que de Irecê, para vir para Irecê. Em que ano foi, lembra? 67. 67. Tinha asfalto até aonde? De Serra Talhada até Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Se eu tivesse Quer dizer que Juazeiro da Bahia até Irecê era estrada de terra? Era estrada de chão. Em 67. Mas, moça, era difícil naquele tempo. Tiuca que hoje mudou, né? Já Tiuca, mas não. Era as lajes antigamente. Ah, isso mesmo. Eu vi um cara que morava lá falando que o nome era Laje. Antigamente era as lajes. Nós disputava carro. Virou Jatiuca depois que Santa Cruz municipou, né, senhor? Quando tocava fogo, Aí quando municipou Triunfo, aí ficou. Santa Cruz já tem, foi tudo município. Que pertencia a Triunfo, né? ele botava aquele estupim naquela árvore buraco. Quando ele ia tocar fogo, corria tudo pra longe, com medo da vama pra todo canto. Era. É porque para quebrar as pedras, poder passar o Aqueles que tinham casa perto, corria tudo pra longe. Acho que hoje não usa mais explosão de pedra, não. Né? Usa só os querer. Pagou muita tem casa. Mas hoje diz que bota o produto, elas quebram. Desmancha, sem elas resistir. desmancha toda. Elas O racham. governo pagava. Não tem mais aquele negócio de botar pneu, um monte de trem. Sim. Mas graças a Deus chamava Maria Branca, eu pedi para ele buscar um pote d'água, ele quebrou o pote no braço da mulher. Ele tem três irmãos no Goiás. Aí. 3 irmãos tem no Goiás. É, quase. Na segunda mulher de pai. Ele quebrou o pote, como foi? Que naquele tempo buscava água com o pote, né? Antônio morreu. Da Cassim. Morreu Antônio só Ei, seu Braz, não Branca é irmão, não, é tio. Severino veio aqui naquele tempo. Não, pois é, só tem Neutra. Braz falar irmão, porque ele tem 3 irmãos. Severino veio aqui naquele tempo. É tio, Braz, não é irmão, não. Será que ele ainda é vivo, o irmão dele lá? Eu digo que aquele velho é vivo ainda, Foi a será? paixão dele. É, o nome do lugar que ele mora é Nova Glória, Nova Glória no Goiás. Goiás. Eu lembro que ele falava que era Nova Glória. Nova Glória no Goiás. Severino. Nova Glória no Goiás. Severino Ferreira. Severino falou que Preta, irmã dele, nunca casou. Ficou a mãe dele em casa. Preta era irmã de quem? Casou ele. Irmã dele aí? Casou e ela ficou. E é? É, tinha Negra, Inês, Branca, e o nome da outra eu esqueci. Poxa, ele tinha 3 irmãs, mulher? 4 irmãs mulheres. E era? De irmão era 4, 3. Ivão, Antônio e Severino. Tu ainda chegou a conhecer elas? Conheci tudo. Mas Branca, Rita, eu conheci, Inês. Irmã só tinha eu e. Meu compadre Manuel também conheceu o Rita, as tias dele, parte de Branca. Ele deve ter conhecido também. Só ficou eu e João. Mano, só ela deve dois. ter uns 70 anos, tem? Só ficou 2. Manuel é mais velho que eu. Olha aí.
idade. Nós temos 72, 73. Ele já tá bem velho. Ficou eu e João. 10 irmãos com Tigão. É Antônio Severino Tigão. Mas esses outros irmãos dele aí foi criado no Goiás, não foi? Quando ela morreu, Criado em Pernambuco? Tudo Pernambuco. Quando eles foram para Goiás, já era tudo dono do nariz. ela morreu, A mais nova que foi Inês. Me diga aí, deixa eu ver se você se lembra. A idade dele aí. Ele nasceu em que ano? Dia 1º de maio de Isso é 31. o computador, a cabeça dele. Dia de maio, 1º de maio de 31. Quer dizer que quantos anos ele fez? Ele já tem aí. Falta um mês e pouco para completar 65. Oxe, 65? 95. 95. Pai, faz 95 anos o senhor vai Se fazer. fosse vivo, já estava com quase com 99, 98 anos. Será que o pai dele aí conheceu o Lampião, senhor? Será que o pai dele conheceu o Lampião lá? Ele deve saber as Ou histórias. era o comandante do Lampião. O velho, o pai dele aí? Sim. Andava com as armas. Vem cá, me diga, você que tem mais, assim, a mentalidade melhor do que ele já tá com 90 e tanto. Essa família Ferreira aí, que os Lampião era dos Ferreira. Ferreira, Era o nome do Lampião. Ferreira da era Silva. Lampião, era Virgulinho. Virgulino. Ferreira da Virgulino Silva. Ferreira. Ferreira da Silva. Virgulinho. Esses Ferreira de Lampião tem parte com a família, com essa família aí? Tem. Era primo do pai dele, do nosso avô, do Lam- velho Luiz. A família Lampião, né? Lampião era primo segundo do velho Luiz. Do teu avô, do avô da. É. E nossa, É. a parte pela parte de vó é dos Mandu. Aí. Lembrar Mandu, Ele sabe. Luiz, João Mandu, e um rebanho. Porque se ele já tem 95 anos, Ah, o pai já. o pai naquela época tinha. Oxe, naquele tempo o pai dele era novo, né? Na época do Lampião. Morreu com uns 80 anos, no Goiás. Morreu no Goiás. Então ele deve ter parentesco com o Lampião mesmo, porque o Lampião era dos Ferreira e ele é dos Ferreira de lá de Serra Talhada. Virgulino Ferreira. Que Lampião é dos Ferreira de Serra Talhada mesmo, a família dele é dali, Serra Talhada, né? o pai morreu bem com mais de 90 anos. Ei, tu já viu contar a história porque o povo botaram o apelido de Lampião? Em Por causa do Virgulino? Chucaio. Não, diga assim, o apelido de Lampião. Por causa de um Chucaio. Que pegou o apelido de Lampião foi por causa de um Chucaio. Diz a história. Não é de pai, não. Que roubaram um Chucaio. E Lampião tomou e matou o dono das vagas que ele Mas carregou. As histórias que tu veio contar, né? As histórias do povo já é outra, né? de pai, não. Porque da briga do Chucaio. Do Chucai foi mais o tal do Saturnino, não foi? Foi Zé Saturnino, Eu a ouvi briga de falar a Lampião foi história. com Zé Saturnino. Que é negócio de terra, negócio de... Negócio de Não era terra. parente de pai, não. Não, disse que roubou o Chucai da vaca do Roubaram o outro. Chucaio do fazendeiro. Foi um negócio assim. E botaram para Lampião, Lampião. Aí fizeram uma briga. Aí começou a questão, né? Foi mal desse negócio de Chucai Foi. Lampião teve aqui na Bahia. que roubaram. Teve aqui perto daqui na Bahia, perto de... Sei lá, perto de Feira Santana aí. Jacobina. Jacobina, sei lá. Pegou muito mais daquele. Diz que ele veio aí, de Jacobina. Aqui tinha uns cangaceiros também na Bahia primeiro. Eles veio de Jacobina aí na Bahia. Próximo Tinha. aqui. Ele é de outra família. O povo disse que ele, Lampião, morreu matado, outros disse que ele morreu foi doente. Lampião morreu de doença. O povo disse que arrancaram a cabeça do Lampião. Mentira, Eu também não disse acredito que mataram o Lampião. Mataram foi um cangaceiro dizendo que Que era ele. arrancaram a cabeça de Lampião. Isso é O cara que mentira. mataram aqui só foi aquele parente de Rosé, né? Eu acho Aí que era da ali família foi, do Sapinho. ele morreu foi de doença. Do lado de Goiás, não foi? Disse que ele foi morar pro lado de Tinha pra Goiás. saber. Foi. Aí depois Lampião. ele desertou, foi embora, foi pro lado de São Paulo. Foi, Tinha uma eu filha não dele acredito, tinha uma não, filha ali- dele que morava em São Paulo. Ali eu acho que mataram foi os capangas dele e falaram que Quem foi era o ele. irmão de pai, o mais velho, casou com a família, na família dos Sabinos. Casou na família dos Sabinos. Aí braiou assim. Sabia. Ficou Ferreira com Sabino, Ferreira com Sabino. Braiou. O Antônio Sabino era o que? Parente seu? Antônio Sabino. Sei lá,
Dona Sabina era irmã do nosso avô, moço. Aí, tá vendo? Dona Sabina era irmã do velho Luiz Ferreira. Aí. Sim, mas Ele não sabe, lembra mais não, mas é. Brás Sabino era cuidado, casou com a tia da mãe dele aí. Aí. O senhor tem pato com a família Sabino lá de Pernambuco. Sabia mandou do família Santos. de pai, praiou assim, família, outro com outro, é praiou tudo assim. Só é família porque Aí misturou. praiou tudo. É. Aí. Pois é, meus amigos, que tá aqui seu Braz com 94 anos, fazendo 95 anos nesse mês A agora. família dos praianos, aí praiou. É, Praiou a família. tia. Eu não casei fora da família, com outra sem ser da família. Eu casei com outra fora da família, que não era da família. Aí praiou tudo assim. Com a família dos Ribeiro. É. Ribeiro com o Supriano. E minha mulher era da família do... Neta de Antônio Supriano. Né? Esse Antônio Supriano era. Esse cara um velho sabido, né? Família casou numa família. Aquela história que o povo contava de Antônio Supriano, lá da Serra da Bernarda, lá, Aí mistura tudo. lá de Pernambuco. E disse que ele tinha A um família burro. casasse tudo na família só. Disse que ele tinha um burro, o cara roubou, Aí era- foi roubar o burro dele, montou no burro dele. E disse que o cara viajou a noite toda, quando amanheceu o dia, tava no mesmo A lugar. família casasse tudo numa família só. Aí era Disse que o Vera vai com medo, né? casasse tudo numa Que aí, depois que ele foi lá buscar o burro, o cara tava montado. Disse, rapaz, o que é que você tá montado no meu burro? Aí o cara, ô, seu Antônio, aí eu tô aqui. Ele disse, desça. Aí ele disse, eu não tô conseguindo descer não. Desça, rapaz. E o cara, não consigo pelejar, ficava pregado em cima do burro. Ah, Mas olha, pra nunca mais você querer roubar, você procurar roubar o que é meu, viu? Desça agora. Aí o cara pulou no chão. Aí nunca mais o cara foi lá roubar o burro dele, porque disse que o Vera era pra comer. Era até Supriano, né? Tu conheceu ele? Nem ele, nem a velha, mas essa mulher. Eu no tempo que eu fiz Ele isso, era o quê? Ele era o quê? Ele era o pai da... Eu Mas fiquei, teve se eu tivesse casado lá, eu tinha outra família. É. Eu não quis. Era o pai da mãe mas aí dele. agora não casa Foi até mais Cipriano, não, né? acabou. No tempo que eu fiquei novo, se eu Olha, tivesse casado Cipriano, com que era a outra, mulher dele. Aí tinha- já ia misturar. aí tinha outra família. Aí não dava certo não. Mas eu não quis. Achei que ia, mas eu não quis. Eu tinha de casar mais. Tá bom. Pois é, meus amigos, aqui estamos conversando com o Severino. Seu Braz Ferreira ali, que tem 90, vai fazer 95 anos. Estava bem velho. E é isso aí. Nordestino, veio de Pernambuco de 1967, Fosse vivo. foi? Falou? 67. Em 67, pra Bahia. Hoje mora aqui na Bahia. Saiu de lá no dia 5 de agosto de 67. Poxa, eu lembro até a data. Chegou aqui no dia 10 de agosto de 67. Que carro você veio? Pau de arara. Mas chique de naninha. Aí, que caminhão era? Era um Chevrolet. Ele lembra de tudo. Chegou aqui. Carrada com a carrada de 67. mercadoria, de jurubeba, de vinho, de tudo isso. Eu tava E coisa nós em cima da carga. Ele lembra de tudo. Um rebanho da pé. Era um sofrimento Nós ia danado. cavalgando, veio um rebanho. Tudo aqui pra região. Em cima do pau de arara. Tudo pau de arara. Não era coberto de lona. Não. Aberto. Eu cheguei aqui. E quando chovia? Jogava um pano por cima. Quando chegaram eu não tinha nem nascido. É não. Nem morava aqui, morava no Funchal. Tem muitos anos aqui, isso aqui era atrasado, Irecê, Lapão era atrasado, né? terra, né? 58 anos nós moramos lá. Esse, Virém. Lapão era atrasado naquele tempo, né? Eu Era... nem Irecê. nasci. Irecê também era atrasado. Era... 58 mesmo, 58 que eu fiz. Sim, me diga aqui. O velho fez Pronto. 62. Você lembra? Vamos ver aqui 62. agora. Você lembra de uma seca que teve aqui? Tá lascado, viu? Tá com 62 Vamos ver já. se ele lembra aqui. Você lembra de uma seca que teve aqui, que botaram uma emergência, chamava o Derba? 76. 76, ele lembra.
seu Brás trabalhou nisso, 76, foi o não? prefeito da região chamava-se Tudo, Neni. E Neni Dourado, né? Neni Que era o Nunes prefeito. Dourado. Era o prefeito da região, todinha. Que comandava da América, de meu chapéu pra cá, quem comandava era o doutor Neni. Neni Nunes Dourado, que era o prefeito, né? Era, aí depois botou Joaci, em 76 botou Joaci e Valdemar Carvalho. Valdemar Carvalho o vice e Joaci o prefeito. Vem cá, e aí os trabalhos, como era o sistema do braçal. trabalho? Era tudo braçal, era trabalho. Fazia o quê? Limpando beira de estrada, limpando lagoa. Limpando lagoa. E as diárias, como é que era paga? A diária era para receber no mês 233 conto por mês, por quinzena. 233 eu no quarto, quando chegava no mês era Lembra mesmo. 446. Recebia. Trabalhou tu e o velho junto? Não. O pai não chegou a trabalhar não. Seu Brás não trabalhou não? Não dava não. Eita, seu Brás. Ele não trabalhou no Derba, não? Meu pai não. Só trabalhou tu. Só. O Brás trabalhava na roça. Naquele tempo também era uma seca Na brava, não era, roça do Silvio? Neném. Naquele... É a mesma coisa de hoje. É porque também naquele tempo, eu acho que não existia aposentadoria. Não existia. Não existia esse Não negócio. existia aposentadoria, né, cara? Porque a aposentadoria foi coisada em 1930. A primeira aposentadoria que apareceu por velho foi em 1930. Mas aí era pouca gente que era aposentado naquele tempo, É né? porque primeiro se aposentava de 60 anos em diante. Era difícil aposentar. E nem sindicato não tinha, era o. Era o nome do trem, não será? Covérdia. Perdeu a... Como é que se diz? Perdeu a safra toda que ia endurecer naquela época. Foi difícil, né? Na época do Derba, não foi? Ainda teve 76. muita gente que bateu feijão em 98, 75. Em 76 foi seco. Não choveu. Choveu e plantaram, mas. Foi muita gente embora daqui para São Paulo, naquele tempo. Mas era vindo do Pernambuco pra cá também. Era seca. Pois é, tá aí Severino contando as histórias aqui da região, de Irecê, de Pernambuco. Aí seu Brazinho ali com 95 anos vai fazer agora. Severino também, já tem quantos anos? 68. 68 anos. Lembrando das histórias daquele tempo. Severino tem uma memória boa. Não tem estudo, mas tem a cabeça igual um computador. Pois é, isso aí. Vamos ficar por aqui no nosso vídeo. Mostrando a você que esses dois cidadãos trabalhadores, aposentados, todos dois também. E aí nós estamos mostrando para vocês hoje.